paz do Senhor Jesus. Estamos iniciando o nosso 6º dia de meditação no Evangelho de Lucas. E hoje estarei expondo os capítulos 18, 19 e 20. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado por mais esta oportunidade de poder estar diante da Tua Palavra para ler e compreendê-la, Senhor. Sabemos que somos dependentes de Ti. Tanto eu como os meus irmãos que comigo, Senhor, oram nesse instante e também estarão lendo a Tua Palavra, meditando nela. Ajuda-nos. Precisamos do Senhor para chegar ao verdadeiro entendimento da Tua Palavra e assim glorificarmos o Teu nome neste mundo, Senhor, que não deseja, que não ama, que não procura pelo Senhor, assim como nós também não procurávamos. Mas o Senhor estendeu as Tuas mãos de bondade e misericórdia e nos concedeu o perdão e a graça para que pudéssemos estar aqui diante de Ti. Pai, contempla, Senhor, os corações aflitos deste mundo, as famílias que estão sendo afligidas, ó Deus, pelo mal do pecado. Livra-os, Pai, em nome de Jesus, pelo poder do Teu Espírito Santo, e usa as nossas vidas para estar levando o Teu Evangelho a esses corações, a essas vidas, para que eles possam ter acesso a essa graça maravilhosa a qual fazemos parte. Obrigado pelo Teu amor, obrigado por Tua bondade, obrigado por Tua misericórdia, obrigado pelo Teu cuidado. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, por esse dia e por tudo que o Senhor nos concederá no dia de hoje. Obrigado, Senhor, te louvamos e te agradecemos em nome do Teu Filho amado, Jesus. Amém. No capítulo 18, uma viúva, por intermédio de pedidos constantes, persuadiu um juiz perverso de cuidar dos adversários dela. Se um juiz terreno, perverso, pode ser incitado, conforme disse Jesus, quanto mais nosso benevolente Pai Celestial não responderá às nossas orações persistentes. Enquanto o fariseu soberbo comparava-se favoravelmente com os outros, um publicano admitia sua pobreza espiritual e pedia misericórdia. Jesus declarou que o publicano era mais justo que o fariseu. Vemos o amor de Cristo pelas crianças em sua disposição de dedicar tempo a elas, apesar do protesto dos seus discípulos. A entrega de uma criança é um modelo para todos que vão a Deus. Um jovem rico perguntou a Cristo como encontrar a vida eterna, mas não conseguiu aceitar a resposta que Jesus deu a ele, pois em sua riqueza e sentimento de justiça moral, ele não enxergava sua necessidade espiritual. Cristo lamentou a resposta dele e falou dos perigos da riqueza, mas também falou das recompensas para as pessoas dispostas a abrir mão dela para segui-lo. Pela terceira vez, Jesus fala claramente de sua morte e ressurreição por vir. Contudo, os discípulos ainda não entendem o que ele está falando. Quando um homem cego, pela fé, clamou a Jesus, este curou e o cego tornou-se um discípulo. No capítulo 19, quando Jesus visitou Jericó, Zaqueu, um publicano, esforçou-se muito para vê-lo. Jesus viu e convidou-se para ir à sua casa, o que resultou na salvação do publicano. Zaqueu, que havia ficado rico oprimindo o seu próprio povo, não era pequeno apenas em estatura, mas também na estima dos outros. Contudo, Deus teve misericórdia dele e é provável que a comprovação imediata de seu arrependimento tenha ajudado para melhorar sua reputação em Jericó. Jesus contou uma parábola sobre como devemos ocupar nosso tempo no período entre sua primeira e segunda vindas. Da mesma maneira como os 10 servos tinham de investir o dinheiro do seu senhor, também temos de investir nossas habilidades e oportunidades na sua obra. Ambas as parábolas, essa e outra semelhante a ela em Mateus capítulo 25, do versículo 14 ao 30, enfatizam 3 coisas. A primeira é a origem divina de nossas habilidades. A segunda é a importância de nossa fidelidade a usá-las. E a terceira fala sobre a futura prestação de contas que faremos de como as usamos. O povo de Jerusalém, menos de uma semana antes de crucificar a Cristo, recebe Jesus com grande entusiasmo. Em sua última entrada na cidade santa durante o ministério terreno, o verdadeiro rei de Israel não chega montado em um cavalo pomposo, nem em uma carruagem, mas em um jumentinho. Na segunda vinda,
Ele chegará como um conquistador montado em um cavalo branco, conforme Apocalipse, capítulo 19, versículos de 11 ao 16. Jesus chora mais uma vez pela impenitente Jerusalém e prediz a destruição da cidade. Jesus expulsou os cambistas da área do templo. O evangelista João registrou uma limpeza do templo em um período anterior ao relatado aqui. Pode ser que ele tenha feito essa limpeza mais de uma vez, pois a mensagem que ele defendia era que a casa de Deus é um lugar de oração, não de lucro. No capítulo 20, na primeira de diversas confrontações que ocorreram durante a última semana de Cristo, alguns líderes religiosos questionaram a origem de sua autoridade, e o debate subsequente foi sobre se Jesus era de Deus ou fazia seus milagres maravilhosos por meio do poder de Satanás. Jesus respondeu à pergunta deles com outra pergunta. O batismo de João era do céu ou dos homens? A pergunta surpreendeu os líderes judeus e deixou-os sem saída. Se negassem a autoridade divina de João, corriam o risco de ser atacados pelos muitos observadores que o respeitavam. Se a admitissem, teriam de explicar por que tinham rejeitado João. Assim, eles recusaram-se a responder à pergunta de Cristo, e este recusou a responder a deles. Embora a preocupação teológica dos fariseus tivesse algum mérito, a maior preocupação deles era a possibilidade de perder sua própria posição de autoridade se as pessoas resolvessem seguir a Cristo. Responder uma pergunta com outra pergunta é uma boa tática de debate pela qual Jesus lançava mão com frequência. Na parábola do dono da vinha, Jesus mostra que Israel tinha rejeitado e matado os profetas do passado e logo rejeitaria e mataria o Filho de Deus. No entanto, essa pedra rejeitada se tornaria a pedra angular do reino de Deus. Com uma pergunta sobre impostos, os astuciosos líderes judeus tentaram deixar Jesus sem saída, obrigando-o a deixar ou a multidão de judeus ou o governo romano bravo com ele. Jesus, de maneira magistral, ensina que as responsabilidades para com Deus não se contrapõem aos deveres cívicos. Quando os saduceus levantam uma pergunta hipotética sobre o pós-vida, no qual nem mesmo eles acreditam, Jesus observa que o principal problema deles é o desconhecimento das Escrituras e do poder de Deus. Jesus usou o Salmo 110, versículo 1, para mostrar que ele, o Messias, era ao mesmo tempo filho de Davi e senhor de Davi. Isso só era possível por intermédio da encarnação, Deus Filho tornando-se humano. Jesus adverte seus seguidores contra os hipócritas mestres da lei, que demonstram publicamente justiça, ao mesmo tempo em que maltratam o pobre. Nos capítulos de hoje, aprendemos que precisamos nos esforçar para nos manter conectados com Deus através da oração e vida de entrega a Ele. Todos nós que estamos em Cristo precisamos nos manter em constante contato com Ele e sua infinita graça, confiando sem duvidar de sua providência gloriosa. Não podemos nos deixar ser levados pela dúvida e muito menos pela incredulidade, pois qualquer um dos dois só nos conduzirá para um distanciamento progressivo da presença de Deus. Fomos chamados para crer, e esse chamado exige de nós uma certeza ininterrupta de Deus e de seu poder. Lembre-se, Deus nos chamou para a fé e não para vivermos de acordo com o que vemos. Sejamos, portanto, fiéis observadores da palavra de Deus, pois somente através dela podemos nos tornar dia a dia melhores crentes, nos aperfeiçoando até o dia glorioso de nosso Senhor. Deixo essas palavras te esperando amanhã, querendo Deus.